Este será mais um daqueles vídeos que geram debates acalorados. Mas tudo bem, vamos promover o diálogo desde que seja respeitoso, bem informado e de coração. Eu sou o Alejandro e a questão de hoje é: por que existem tantas ditaduras na América Latina? Primeiramente, vamos entender o que significa uma ditadura. Na antiga República Romana, um oficial era referido como ditador e a ele era dada toda a autoridade especial para lidar com uma crise, e ele deveria renunciar assim que a situação fosse resolvida. Por muitos anos, não houve ditadores, até que um general chamado Sila assumiu o poder à força e se autodenominou ditador. Outro exemplo foi Júlio César, que se autodeclarou ditador perpétuo, até ser assassinado. Hoje, usamos o termo ditadura para descrever uma forma de governo autoritário onde o poder é exercido por uma única pessoa ou por um grupo muito pequeno, operando sem restrições e não tolerando a diversidade política. Vários autores definem o conceito de maneiras diferentes, mas concordam com as seguintes características: poder concentrado geralmente em uma única pessoa ou grupo, como uma oligarquia ou junta militar. Isso é viável devido à ausência de democracia. Além da inexistência de eleições justas, em um regime autoritário, os líderes não são responsáveis nem seguem o Estado de Direito. Isso geralmente lhes permite manter o poder por longos períodos. A ausência de democracia é viável porque os ditadores implementam as seguintes medidas: 1. Supressão da oposição. As ditaduras não toleram movimentos de oposição, críticas ou dissidência e tentam censurá-los, sufocá-los ou erradicá-los completamente. Número 2. Restrição de direitos. As ditaduras buscam minimizar ao máximo os direitos políticos dos cidadãos, para que as pessoas não possam participar na tomada de decisões ou se organizar sem medo de represálias. Tudo isso é fundamentado em duas estratégias. O uso da força é uma característica comum em regimes autoritários. Eles geralmente têm o apoio das forças armadas, que são encarregadas de deter opositores, dispersar protestos, restringir a liberdade de expressão e, em geral, usar a violência para manter o controle. Além disso, o regime ditatorial controla os meios de comunicação e os usa para promover a imagem de um líder infalível e criar um culto à personalidade. Se você observar bem essas características, provavelmente poderá associá-las facilmente a um líder que você não gosta. É verdade que todos os governos fazem propaganda, criticam a oposição e exercem o uso da força. No entanto, o que distingue uma ditadura é a intolerância. Você pode analisar: o líder critica a oposição ou aprende? Ele reclama que a mídia está falando mal dele ou a silencia? Ele discute com outros poderes ou os elimina? Um verdadeiro ditador exerce poder ilimitado. Na América Latina, tivemos nossa cota de verdadeiros ditadores, tanto de esquerda quanto de direita. Para falar a verdade, tivemos mais ditadores à direita, mas isso fica entre nós, beleza? Uma ditadura de direita tende a proteger a propriedade privada e manter a elite rica e poderosa no comando. Ela se opõe à redistribuição de riqueza, ao bem-estar social e aos direitos dos trabalhadores. Por outro lado, uma ditadura de esquerda geralmente surge de movimentos que buscam redistribuir riqueza e poder e substituir a elite por um sistema mais equitativo. No entanto, pode se tornar tão autoritária e obcecada pelo poder quanto uma ditadura de direita. Em Cuba, Fulgêncio Batista assumiu o poder através de um golpe de Estado e liderou uma ditadura de direita marcada por corrupção, falta de democracia, submissão a interesses estrangeiros e desigualdade econômica. Quando a Revolução o derrubou e Fidel Castro assumiu o poder, ele impôs um sistema socialista que, apesar de garantir acesso mínimo à alimentação, saúde e educação, mesmo diante das hostilidades dos Estados Unidos, reprimia os direitos políticos da população. Esse sistema, ao mesmo tempo que protege o modelo alternativo, limita a prosperidade da ilha. O regime manteve Castro no poder por quase 50 anos e continua rígido mesmo após a sua morte. Na Nicarágua, Anastácio Somoza liderou uma ditadura de direita que herdou de seu pai e avô. Ele governou através de tortura, repressão, censura e assassinato, até que a Revolução Sandinista o derrubou. Entre os líderes revolucionários estava Daniel Ortega, que mais tarde se tornou presidente. Durante seus 5 mandatos presidenciais,
ele liderou por 26 anos um regime de esquerda que é considerado ditatorial devido a atos de censura, prisão de opositores e violações brutais dos direitos humanos. E quanto ao nosso querido Brasil? Nosso país viveu sob uma ditadura militar de 1964 a 1985. Este regime foi estabelecido após um golpe militar que destituiu o então presidente João Goulart, um líder de esquerda que estava promovendo reformas sociais e econômicas que desagradaram a elite conservadora e as Forças Armadas. Durante a ditadura, o Brasil foi governado por uma junta militar que impôs severas restrições às liberdades civis e políticas. A censura à mídia era estrita e muitos jornalistas, artistas e intelectuais foram perseguidos, presos, torturados e até mesmo mortos. A oposição política foi silenciada, com muitos líderes de esquerda sendo forçados ao exílio. No aspecto econômico, o regime militar adotou políticas de livre mercado e abriu a economia brasileira ao investimento estrangeiro. Isso resultou em um período de crescimento econômico conhecido como milagre econômico, mas também exacerbou a desigualdade e aumentou a dívida externa. Apesar da repressão e da violência, a ditadura militar no Brasil foi finalmente derrubada por um movimento popular em prol da democracia. No entanto, como sabemos muito bem, as marcas desse período ainda são sentidas hoje, e por incrível que pareça, a discussão sobre o legado da ditadura continua sendo um tema delicado na política brasileira. Mas afinal, por que as ditaduras parecem ser tão prevalentes em nossa região? A verdade é que elas não são mais comuns aqui do que em outras partes do mundo. A África teve sua parcela, assim como os países da Ásia. A Europa, apesar de sua longa história e civilização, não foi poupada de ter alguns dos ditadores mais brutais, mesmo que se autodenominassem imperadores, czares ou líderes supremos. De acordo com os estudiosos, existem duas principais razões para o surgimento de uma ditadura em qualquer lugar do mundo. Primeiro, a instabilidade e a desigualdade econômica que levam as pessoas a apoiar o surgimento de um homem forte, que promete resgatar a situação. Segundo, instituições frágeis e um Estado de direito débil que não conseguem impedir que o aspirante a ditador assuma o poder absoluto. Mas quais são as condições específicas nos países latino-americanos que resultaram em economias desiguais e estados fracos? Primeiramente, nosso papel na história do colonialismo. Como nações subjugadas por potências europeias e posteriormente independentes, o legado colonial deixou marcas duradouras nas estruturas econômicas, sociais e culturais de nossos países. Em segundo lugar, o intervencionismo dos Estados Unidos da América do Norte na América Latina e seu apoio a regimes autoritários também desempenharam um papel significativo. Alguns exemplos incluem as chamadas Guerras das Bananas, entre 1898 e 1934, nas quais os Estados Unidos da América do Norte intervieram e ocuparam países da América Central e do Caribe para favorecer os interesses de empresas como a United Fruit Company. Entre outros, afetaram o Panamá, Honduras, Nicarágua, Jamaica, República Dominicana, Haiti e Cuba, onde os estadunidenses apoiaram governos que eram economicamente e militarmente favoráveis a eles. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América do Norte apoiaram regimes autoritários e anticomunistas na região, muitas vezes à custa das instituições democráticas e dos direitos humanos. Na década de 60, por exemplo, aqui no Brasil, os Estados Unidos também apoiaram o sanguinário golpe militar. Na década de 70, os Estados Unidos da América do Norte financiaram e se aliaram a facções de direita em países como Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, criando a Operação Condor, uma campanha de repressão e terrorismo de estados para controlar a América Latina sob o pretexto de combater o comunismo. Esta operação, iniciada pela CIA no Brasil na década de 60, também apoiou a ditadura cívico-militar no Uruguai e favoreceu as ditaduras de Alfredo Stroessner no Paraguai, de Hugo Banzer na Bolívia, de Augusto Pinochet no Chile e de Jorge Rafael Videla na Argentina. Desde 1946, o Exército dos Estados Unidos da América do Norte opera a Escola das Américas, uma instituição que treinou milhares de militares de toda a América Latina em técnicas de tortura, assassinato e repressão. A concentração excessiva de poder nem sempre é tão óbvia. Na Hungria, por exemplo, temos o regime de Viktor Orbán. Desde que assumiu o cargo em 2010, Orbán tem implementado uma série de mudanças legislativas que, segundo seus críticos, enfraqueceram os controles e contrapesos institucionais
e minaram a independência do judiciário, da mídia e de outras instituições democráticas. Isso é o que chamamos de a ditadura perfeita, porque simula ser um sistema democrático, apesar de ter muitos episódios contrários a essa forma de governo. E para finalizar, o que pode ser feito para evitar as ditaduras? A solução é complexa, porque após uma crise ou conflito, para evitar mais violência, as pessoas muitas vezes recorrem a líderes fortes para restaurar a ordem. No entanto, soluções rápidas e fáceis prejudicam a democracia a longo prazo. O que precisa ser feito com paciência e persistência é fortalecer os direitos dos cidadãos, incluindo o direito de se organizar e participar ativamente na sociedade. É necessário democratizar as entidades de interesse público e privado. Precisamos fortalecer nossas instituições e transformá-las para que atendam aos interesses do povo e não apenas de uma elite. Devemos promover a liberdade de imprensa e a diversidade de opiniões. Ao mesmo tempo, é crucial melhorar a igualdade econômica e ter tolerância zero com a corrupção. Por último, mas não menos importante, devemos promover o conhecimento e a imaginação para perceber que a concentração de poder não é inevitável e que um mundo diferente é possível. Interessante, né? Estamos ansiosos para ler suas reflexões sinceras e respeitosas nos comentários. Se você gostou desse vídeo, pode nos apoiar na produção de mais conteúdo se inscrevendo no canal. Além disso, você tem a oportunidade de participar na escolha dos temas. Basta nos dizer nos comentários o que gostaria de ver por aqui. Seu nome também pode aparecer nos créditos. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso contribui significativamente para que o YouTube distribua nossos vídeos para mais e mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!